Numa fase inicial da vida de uma criança, é importante perceber que não há noção monetária do dinheiro e que não vamos poder complicar numa fase inicial todas as explicações sobre o dinheiro e como é que ele funciona. No entanto, é importante perceber que esse dinheiro é o que é necessário para comprar coisas, para comprarmos o nosso leite, o nosso pão no supermercado, para pagarmos o infantário onde elas andam, tudo isso. E que esse dinheiro aparece normalmente do nosso trabalho e que há esta troca direta entre o nosso trabalho e que daí veio o dinheiro que é utilizado para pagar as compras. Por isso, haver aqui uma ligação entre a necessidade do trabalho, a necessidade do esforço, da dedicação e depois o resultado que ele gera, que é o leite e o pão em cima da mesa, é a forma mais simples de começar a explicar às crianças qual é a importância do dinheiro, porque se formos pelo monetário propriamente dito, elas não vão entender. Portanto, é importante que nesta fase inicial as crianças percebam que o resultado desse trabalho é o que vai trazer para casa a comida e os brinquedos que elas tanto gostam. As crianças a partir dos 6, 7 anos já têm à partida capacidade para entender o que é o dinheiro, como é que ele funciona, qual é o impacto e começarem a ter algum tipo de gestão. O facto de ser uma semanada ou uma mesada obviamente vai depender muito da situação, vai depender muito dos pais. Normalmente funciona melhor ser uma semanada porque é um período mais curto para eles gerirem. Porque obviamente o que vem agarrado, digamos assim, à semanada ou à mesada é a necessidade de gerir o dinheiro até vir a próxima semanada ou mesada. E numa fase inicial em que estão a começar a aprender a gerir o seu dinheiro, se for um período de apenas uma semana para gerir, é muito mais fácil do que se for um mês inteiro. No entanto, obviamente, vai depender muito das condições de cada família, do que é que cada família acredita e pode disponibilizar. No entanto, acredito que para a maioria das famílias, uma semanada nesta fase inicial faz mais sentido. Para motivarmos uma criança a começar a poupar, devemos explicar-lhe que há coisas que são muito caras e que uma semanada ou que uma mesada não é suficiente e então que elas vão ter de trabalhar não sei quantas semanas ou não sei quantos meses para juntar aquele dinheiro que vai ser preciso para o tal brinquedo, por exemplo, que é um pouco mais caro. E isso é extremamente importante, começar a fomentar essa ideia de poupança. E pode ser a poupança para realmente comprar algo que é caro e algo que a semanada ou a mesada não é suficiente para pagar, mas também a poupança para eventualmente nunca gastar. E isto é um ponto muito importante. Quando começamos a dar a nossa semanada ou a mesada às nossas crianças, dizer-lhes logo que há ali uma parte, pode ser 10%, 20%, depois depende obviamente de cada um, que as crianças não devem gastar. A ideia de recompensar as crianças, recompensar financeiramente as crianças pelas tarefas domésticas, obviamente que depende muito da logística de cada casa. O que é visto como a responsabilidade da criança e o que é visto como extra. E obviamente que usarmos o dinheiro como um estímulo, digamos assim, ao extra ou uma responsabilidade mais bem cumprida, no fundo também lhes vai mostrar um pouco o valor do trabalho e eles passam a perceber que se dedicarem, se fizerem, se cumprirem as suas responsabilidades, há uma contrapartida. Obviamente que isto depois tem que estar tudo ligado ao resto, pois já têm que perceber o valor do dinheiro, já têm que perceber para que é que ele vai ser usado e tudo isto é um processo. Não fará muito sentido recompensar financeiramente numa fase em que eles não percebem sequer o que é o dinheiro, mas a partir dos 10, 11, 12 anos claramente que já têm essa noção e aí sim, este incentivo financeiro, se eles fizerem mais do que lhes é visto como necessidade, e obviamente aqui depende muito do que é que cada família encara como a responsabilidade de cada pessoa, e aí sim poderá ser visto como um bom incentivo para que haja mais participação e mais contribuição no dia-a-dia da nossa casa. Quando as crianças começam a perceber o valor do dinheiro e o que é que ele realmente compra, é importante começarmos também a introduzir os temas das necessidades e dos desejos e explicar que há coisas que nós precisamos e há coisas que nós não precisamos, mas queremos e que há espaço numa vida financeira equilibrada, há espaço para tudo. Por exemplo, levá-las ao supermercado e falar com elas sobre as compras de supermercado e perceber que aquilo é uma necessidade, as pessoas vão ter que comer. Ao mesmo tempo que levá-las a um restaurante e dizer, olha, nós não precisávamos ir ao restaurante, mas quisemos vir, explicar que isto é um desejo, explicar que há um equilíbrio, explicar que tudo isto é importante, mas é muito, muito relevante que as crianças percebam que há coisas que nós precisamos e há coisas que nós não precisamos. E que, por exemplo, os brinquedos que elas depois eventualmente até compram com a sua semanada, elas na verdade não precisam daqueles brinquedos. E até, se calhar, começarem a incutir algumas responsabilidades na parte das necessidades. Eventualmente, um livro da escola ou do colégio onde eles andam, são eles que o compram, por exemplo, para começarem a perceber que há ali uma parte que eles realmente tiveram que consumir, tiveram que comprar e depois há os seus brinquedos que não. Isto é muito importante porque na vida adulta isto obviamente vai crescer exponencialmente e vai haver muito mais coisas e vai-lhes ensinar desde cedo qual é a diferença entre uma necessidade e um desejo. Numa fase inicial, o dinheiro das crianças deve estar num mielheiro ou em algo mais visual, porque lá está, as crianças não percebem o valor monetário do dinheiro, é uma questão muito física de contarem 10 moedas, 20 moedas, seja o que for, independentemente de serem moedas de 1 cêntimo ou de 2 euros, porque não há esta percepção de valor.
Por isso, numa fase inicial, claramente que é importante ser visual, ser físico, estar ali, que elas possam tocar e haver até esta troca, não necessariamente de custa 1 euro, mas sim custa 3 moedas, seja lá o que for, ou recebe as 3 moedas. Numa fase inicial, sim. Depois, à medida que a criança vai evoluindo e que vai percebendo outros conceitos, como as contas bancárias, os juros, etc., isso pode ser usado depois para explicar qual é a vantagem de estar numa conta bancária. Há dois conceitos financeiros que a criança deve entender em primeiro lugar, ou seja, quando já começa a percepcionar o valor, deve-se explicar o que são dívidas ou o que são créditos e explicar que há coisas que realmente são muito caras e que então nós podemos pedir dinheiro emprestado a uma entidade qualquer que nos empresta e nós depois compramos o que temos a comprar e pagamos. Associado a este conceito do empréstimo e da dívida, podemos explicar e devemos explicar o que é o juro e explicar à criança que se alguém nos empresta dinheiro, nós quando formos pagar, vamos pagar mais do que aquilo que nos emprestaram, porque esta outra pessoa ou entidade que nos emprestou também tem que ganhar algum dinheiro com isso. Por explicar o que é a dívida, explicar que faz parte, explicar que é importante no nosso dia-a-dia, mas também a criança ter a noção que não serve para tudo e que, por exemplo, muitas das vezes, se calhar, mais vale fazer uma poupança, e isto está depois ligado a todos os hábitos de poupança que são criados, fazer uma poupança durante uns meses ou durante uns anos para comprar determinada coisa, mas há outro tipo de artigos, como por exemplo uma casa, que uma poupança à partida não será suficiente para a comprar e então aí um crédito fará mais sentido. Por isso explicar à criança que os créditos existem, como é que funcionam, mas que é preciso ter aqui algum cuidado. O outro tópico também é importante, é explicar os juros associados à dívida, aquela perspectiva de nos emprestarem 1000 e nós temos que pagar 1000 e qualquer coisa porque há um juro, mas também explicar que o juro também funciona a nosso favor nas nossas poupanças. E aí, se a criança já tiver algum dinheiro no banco, por exemplo, que possa ser aplicado num produto que gere uma determinada taxa de juro, pode ser uma boa forma de lhe explicar e de estimular a poupança. Quanto mais dinheiro ela colocar lá, mais vai receber em juros e usar os dois exemplos, tanto a dívida como a poupança, para explicar que o juro pode ser bom ou menos bom, dependendo da forma como ele é aplicado no nosso dinheiro.